Com criança, amor e tato, seja em teu lar ou no meu, um filho é sempre o retrato daquilo que se lhe deu. Essa é uma trova de Silvio Fontoura. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do Deixai Vir a Mim os Pequeninos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre influência. Esse tema que está relacionado não só às crianças, mas a todos nós. E a gente, para iniciar, já traz uma reflexão de Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 108, quando ele diz: ninguém vive só, nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Então isso a gente não pode negar, né? A gente vive nessa interconexão, nessa inter-relação com todos aqueles que nos cercam, né? Que nos rodeiam, que convivem conosco. E nessa convivência, nessa troca, nós influenciamos os outros e somos influenciados. E isso a gente não vai negar, porque nós conseguimos perceber nas nossas próprias vidas. Nós, enquanto adultos, somos muito influenciados por aqueles que nos cercam. Isso é fácil perceber quando a gente convive muito com uma determinada pessoa e de repente a gente se percebe com os mesmos hábitos que aquela pessoa tem, ou no caso de sotaques, por exemplo, isso é muito comum, né? Quando a gente convive muito com uma pessoa que tem um determinado sotaque, de repente a gente se percebe falando de uma maneira muito parecida. E a maneira que a gente recebe as influências, a gente também transmite, né, essas influências para aqueles que nos cercam. A gente também pode perceber no caso de casais, por exemplo, que conviveram a vida toda juntos, como que quem olha de fora vê que são muito parecidos, né? Enfim, essas influências são presentes, estão presentes em todas as nossas vidas, né? De nós mesmos enquanto adultos nessa encarnação, e é um pouquinho sobre isso que a gente vai refletir, com um pouquinho de auxílio, hoje em especial, do Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, que é um livro em que ele vai trabalhar bastante esse assunto da mente, né, do pensamento, e a influência com certeza está muito presente também nessas reflexões. E o primeiro trechinho que a gente traz é do capítulo 9, chamado Sugestão, quando ele explica um pouquinho esse fenômeno da influência mútua, né? Ele diz: todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Então a gente emana, né, exterioriza essa energia mental da maneira como a gente pensa, né, com os nossos hábitos, e isso influencia o próximo e a gente também recebe essa energia mental que nasce aí na mente dos nossos semelhantes, daqueles que convivem conosco, e nós então também somos influenciados por eles, né? E o Emmanuel continua aqui: cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação, consciente ou inconsciente. Então a gente percebe que primeiro precisa de uma certa assimilação para que essa influência ocorra. Ele diz: para os que se afinam com o modo de ser. Então precisa de uma certa sintonia, de uma certa simpatia para que essa influência se dê. Então ela é muito mais forte, muito mais presente quando a gente acolhe aquilo na medida da sintonia, né? Então a gente precisa estar aí, digamos, na mesma faixa para poder acolher aquela influência, né? A gente, tanto dos encarnados que estão conosco, como dos desencarnados também, os espíritos familiares ou não que nos cercam aí, porque as influências podem ser tanto benéficas quanto não. E outra coisa interessante que ele fala aqui é que essa influência, ela nos impele a uma certa imitação, que pode ser consciente ou inconsciente. Aqueles casos que eu citava no início, né, dos tipos de influência bem simples, aqui coisas bem
triviais, né, que acontecem no nosso dia a dia, muitas vezes são imitações que a gente faz dos que convivem conosco, e muitas vezes essa imitação ela é inconsciente, a gente nem percebe e quando vê já está fazendo. E aqui tem um ponto importante para a gente se atentar, né, para a gente perceber o como que às vezes a gente não sabe muito bem como é que está agindo, né? A gente faz muitas coisas inconscientemente. Daí autoconhecimento, vigilância para a gente prestar atenção mesmo nas nossas ações, prestar atenção aí como tem sido as nossas ações, se isso realmente é uma característica nossa, uma vontade nossa, como Emmanuel mesmo trabalha no Pensamento e Vida, né, a importância firme da vontade, e o quanto, pelo contrário, são influências que estão ali nos levando para determinados caminhos. Claro, essas influências podem ser benéficas, e essas a gente quer, né? A gente acolhe com muito carinho. São as influências que nos impelem ao bem, né? Ao amor, à transformação benéfica. Só para complementar esse trecho, Emmanuel diz, é que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Então, Emmanuel nos traz essa reflexão aí sobre a sugestão mental, né? Sobre essa influência que exercemos uns sobre os outros como uma lei divina, né? Que nos rege aí dentre tantas outras leis que existem no universo. A influenciação, ela existe, ela é um fato e a gente precisa estar atento, então, para aquilo que a gente recebe, mas, sobretudo, por aquilo que a gente oferece também aos nossos semelhantes, sobretudo no que diz respeito às crianças, porque é esse o nosso foco aqui hoje, é pensar como essa influência que existe para todos, né? Como o Emmanuel está falando aqui, que é tão presente para nós adultos, como é que ela funciona no caso das crianças, que como a gente já falou em outras oportunidades, né? Lembrando lá a questão 383 do Livro dos Espíritos, estão no período da infância ainda mais acessíveis, mais maleáveis a essas impressões que vêm de fora, né? Esse estágio infantil que é tão mais receptivo, tão mais maleável do que nós, né, adultos, já mais retomada aí a nossa consciência, né, de espíritos e já mais, digamos, menos influenciáveis, né? E aí a gente vai recorrer também a uma outra questão no Livro dos Espíritos, onde o Kardec faz uma pergunta interessante, porque a gente está falando aqui de influência, não é? Mas nós discutimos tanto nos episódios anteriores sobre a criança enquanto espírito. E como espírito que é, com todo o arcabouço de experiências que ela já traz, é um espírito uno, né? Uma individualidade ali que tem as suas próprias escolhas, as suas próprias características, que carrega aí de uma série de encarnações. Como é que fica, então, o equilíbrio entre o que o espírito verdadeiramente é e as influências que ele recebe dos pais? Será que essas influências existem? Será que elas são tão fortes e importantes? Kardec vai perguntar na questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ou seja, o espírito nasceu, então ele é uma individualidade, enfim, não tem mais influência sobre ele. E os espíritos são bem categóricos, eles dizem, ao contrário, bem grande influência exercem. Eles não só exercem uma influência, mas ela é bem grande, deixando aqui a significância, né, dessa influência. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação.
constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então tem uma coisa aqui que é essa contribuição de progresso. Como a gente falava, né, e na primeira frase do Emmanuel que nós iniciamos aqui a nossa reflexão hoje, ele diz: ninguém vive só. Então, a gente está aí interconectado. E essa lei de sociedade, né, de convivência, onde um depende do outro e um influencia o outro, nós temos deveres de auxílio mútuo. Como ele diz, como os espíritos dizem aqui, né? Contribuir para o progresso uns dos outros. Então, essa troca, essa teia, é para que a gente se sustente, para que a gente se apoie na caminhada, né? Um auxiliando o outro e todos avançamos. Então, essas influências, elas podem e devem ser benéficas, no sentido positivo, né? De avanço, de caminhada, de aquisições para os espíritos todos, né? Então a gente se auxiliando, contribuindo aí no progresso uns dos outros, sobretudo no caso dos espíritos que estão chegando a essa nova jornada, ainda mais dependentes, né, desse auxílio de progresso mútuo. Então essa troca sempre importante, ainda mais no caso das crianças. E aí, como eu disse, a gente vai recorrer bastante aqui ao livro Pensamento e Vida, e agora no capítulo 13, um capítulo intitulado Filhos. E o Emmanuel começa esse capítulo dizendo assim: nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. Então, como a gente falava, a criança, quando ela nasce, ela traz consigo todo o seu patrimônio moral, como ele diz, todas as suas aquisições e também as suas tendências menos felizes, esse patrimônio que ela carrega consigo e que marca a sua individualidade antes do renascimento no plano físico. Isso é tudo aquilo que a gente vem trazendo desde os episódios anteriores, no que diz respeito a essa criança como um espírito, uma individualidade que tem a sua caminhada, enfim. Mas ele continua: no entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Olha só que interessante, né? Apesar do espírito trazer aí todo o seu histórico, né? O seu patrimônio moral, como ele diz, quando ele chega para uma nova encarnação, o corpo é novo e o aparelho cerebral ali é novo. Então ele vai receber como uma chapa essas novas impressões que vêm dos pais e dos mestres, ou seja, dos adultos, né, que circundam essa criança, que auxiliam no seu progresso aqui na Terra, que contribuem aí com a sua educação e vão imprimir então nessa nova chapa cerebral as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Então a gente começa a perceber e ter bem claro aqui como isso é importante, né? Como essas influências na infância, lá no início, são extremamente importantes, porque são imagens que podem influenciar essa criança ao longo de toda uma encarnação, né? E isso é comum a gente ver a psicologia, por exemplo, trabalhando com traumas infantis, né, que refletem lá na fase adulta, coisas que muitas vezes as crianças nem lembram conscientemente, mas como a gente falava lá antes, né, a sugestão às vezes ela é uma imitação inconsciente, como essa influência ela é presente e ela perdura. É claro que uma encarnação é transitória, mas é a grande oportunidade de trabalho que nós temos. Então,
essa encarnação toda pode estar influenciada por essas imagens que a criança recebe na infância daqueles que a circundam. Emmanuel prossegue: indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com um exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. O que o Emmanuel está falando aqui, né? É claro que a instrução, e esse é um conceito que a gente trabalhou muito no primeiro episódio, quando a gente falou de educação moral, e diferenciamos aí a instrução, né, educação formal dessa educação moral. Então, o Emmanuel está retomando esse assunto e falando aqui que a instrução, é claro, enriquece o caminho do espírito, né? Essa instrução, essa educação mais formal, mas ela tem repercussões muito menores no espírito do que a palavra falada, né? Ou o exemplo direto, ou seja, a palavra escrita, a instrução formal, ela tem uma força muito menor do que a palavra falada e o exemplo vivo. Ou seja, quando a gente está falando de impressões que a gente oferece para as crianças, não é aquele ensino formal que eu vou dar nas primeiras letras para a criança. Muito mais do que isso, é tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu vivo perto dessa criança desde o momento que ela chega, quando ela chega ainda no ventre, né? Tudo isso que acontece ao seu redor é que tem uma força muito maior de impressão aí nessa influência que está exercendo na criança. O Emmanuel vai explicar melhor isso na sequência quando ele diz que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. Então aqui, a voz e a ação direta, elas vão carregadas de um magnetismo indutivo, como Emmanuel diz. Então, elas têm uma capacidade de influenciação muito maior, porque são a própria expressão daquele que fala, né? Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente age, a gente emana, né? Exprime ali a nós mesmos, a gente coloca uma carga magnética tão mais intensa, capaz de envolver aqueles que nos ouvem, que nos cercam. Então, por isso, essa influência é muito maior, porque é a expressão de nós mesmos, né? A gente fala sempre que o exemplo é que arrasta, porque o exemplo, ele é a verdadeira expressão da vida, da minha própria ação no mundo. E isso é muito mais forte a influenciar alguém do que simples teorias, né? E a palavra falada aqui no sentido também não é só o da exposição, né? Mas é aquela fala mesmo cotidiana daquilo que a gente emana de nós mesmos, né? Aquilo que a gente está sempre colocando no mundo. As coisas que a gente fala também são muito importantes e que estejamos atentos a tudo aquilo que sai das nossas bocas também, né? Porque está aí influenciando o nosso redor e não nos enganemos, assim, as crianças elas são muito atentas a tudo. Então é muito comum às vezes que a gente fale sobre a criança, que a gente fale muitas coisas na presença dela. Ela está registrando tudo aquilo. Ela ouve, ela presta atenção e ela sabe que a gente está falando dela, né? Então é importante também a gente cuidar com que tipo de coisas a gente conversa na frente das crianças. Elas são muito atentas, elas prestam atenção, né? Elas registram tudo que acontece ao redor e a gente vai ver isso aqui um pouquinho adiante. No próximo parágrafo o Emmanuel segue. As crianças,
confiadas na terra ao nosso zelo, são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, a feição da câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. Então aqui ele vai fazer uma comparação direta, né, da criança com uma câmera fotográfica, aquela que fazia registros, né, as impressões ali, aquelas câmeras antigas. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-as em si própria, como elementos básicos de conduta. Então, olha só essa comparação que interessante, né? A criança, como essa câmera, ela está recebendo todas as impressões e registrando ali na objetiva. E olha, ele diz, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam. As crianças, elas têm um poder de absorção muito grande. Como eu falava, elas prestam atenção, né? Elas são atentas, mas tudo que acontece ao redor, elas recebem como uma esponjinha, né? Absorvendo os reflexos das mentes, como Emmanuel está dizendo, e fixando-as em si própria como elementos básicos de conduta. Lembram que a gente trabalhou o início ali do período infantil como esse processo onde a criança está aprendendo a viver no mundo, reaprendendo, né? Sabendo como é que se fazem as coisas. Então é o que ele diz aqui, a conduta que ela vai aprender nessa vida, né? A conduta de vida é o que ela olha ao redor que os adultos que convivem com ela fazem. Tudo que a gente faz na nossa vida, no cotidiano, nas coisas mais simples, é que a gente está ensinando para a criança como fazer e como agir. Os pequeninos acham-se desse modo à mercê dos moldes espirituais dos que lhe tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Então, aquela ideia, né, da modelagem lá da questão 383 está muito presente aqui. Então, as crianças estão sempre recebendo todas essas impressões de tudo aí que acontece ao redor, assimilando isso e tomando então todos esses caminhos, tudo isso que a gente apresenta, todas essas influências que a gente oferece para elas como o seu código de vida, né? A sua conduta de vida, como aquilo que ela vai, digamos que, imitar consciente ou inconscientemente, porque as crianças fazem muito isso, né? Então, que a gente esteja atento aí para aquilo que a gente está efetivamente vivendo ao redor das nossas crianças, porque é assim que elas leem o mundo, que elas vão aprendendo, né? Tudo que acontece aí ao redor, para terem então meios de agir no mundo, que a gente possa fazer sempre o nosso melhor, então com essa atenção voltada para nós, com bastante autoconhecimento, né, no esforço contínuo de nos transformarmos, porque transformando a nossa ação, a nossa vida, a nossa fala, a gente vai poder oferecer então uma influência cada vez mais benéfica para as nossas crianças. Que Jesus lhes abençoe a todos, amigos. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.